Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui trazendo um tema que para grande parte dos enfermeiros está muito distante da realidade, mas a gente não tem dúvida de que tem que passar a fazer parte do dia a dia dos enfermeiros, né? Que é a conversa, o entendimento sobre os custos hospitalares. A gente já tem falado algumas vezes aqui que o enfermeiro da atualidade que deseja se destacar profissionalmente, ele precisa de estar atento aos assuntos que estão sendo mais discutidos, aos assuntos que estão sendo motivos de preocupação e que estão sendo mais trabalhados em toda, né, a parte do meio médico, do meio hospitalar, da parte de gestão dos hospitais, né? Então, é essencial entender, saber analisar, saber como trabalhar os custos hospitalares. E por que, né, o assunto está sendo tão discutido, é tão discutido? Existe uma variação que a gente chama de variação do custo médico hospitalar, que é a variação que mede o índice, a inflação sobre os gastos com a prestação de serviço de saúde, né, que tem se mantido bem acima da inflação geral, que é o IPCA, e que a gente precisa de entender como isso afeta diretamente o nosso trabalho. Então, o motivo disso está sendo tão discutido hoje, sendo motivo de preocupação na esfera hospitalar, operadoras de plano de saúde, parte do governo, né? Porque o ano de 2018 fechou com IPCA de 3,7%, enquanto o VCMH no ano de 2018 ele fechou em 17,3%. Então a variação é muito alta e esse índice tem se mantido elevado, aumentou 0,8% em relação a 2017 e gera grande impacto tanto na saúde pública quanto na parte de saúde das operadoras, né, da área privada. Então é um assunto que está sendo discutido o tempo inteiro, sendo trabalhado o tempo inteiro, gera um grande impacto para nós prestadores de serviço na área de saúde. A gente tem aí as operadoras de plano de saúde buscando sobreviver, né, porque os custos se elevaram, né, a gente está vendo aqui, tem apertado demais o cerco, influenciando e muito de forma direta a nossa prestação de serviço. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça para que a gente possa saber trabalhar muito bem esse dado. Então, para a gente entender um pouquinho mais do VCMH, qual é a participação, como ele é montado, né? Qual a participação de cada item dentro do VCMH. Então, a gente tem aqui que essa variação dos custos médios hospitalares é composta principalmente pela variação dos custos de internação, que possuem um peso maior, né, de 61%. A gente tem depois mais os itens que mais impactam na VCMH, que é os exames complementares com 12%, a parte de consultas com 9%, a parte de terapias com 11% e os outros serviços ambulatoriais, que é o OSA, aí participando com 6%. Então, essa é a primeira informação que a gente precisa ter, entendendo como é feita a composição do VCMH, para que a gente possa entender onde a gente tem que focar, o que a gente tem que trabalhar para que a gente possa contribuir para reduzir essa VCMH e conseguir manter a receita maior do que o custo, né? Esses são os primeiros conceitos. A gente sabe que é muita informação, mas a gente vai trabalhando de maneira gradativa para que vocês possam ir assimilando tudo isso e levando para a realidade de vocês. A outra pergunta, né, a gente já viu o índice, a gente já entendeu como ele é composto, em cima de quais itens da prestação de serviço ele é composto, e a próxima pergunta que a gente precisa entender é por que esse aumento, né? Quais são os motivos que levam ao aumento do VCMH? Então, é uma somatória de múltiplos fatores. O aumento da frequência de utilização, as pessoas hoje têm mais entendimento, com o Dr. Google elas já chegam, elas não aceitam
fazer poucos exames ou não fazer aquele exame que ela leu na internet que é melhor. Os médicos, por sua vez, pedem cada vez mais exames. O aumento dos preços unitários de materiais, medicamentos, honorários e taxas, como uma busca aí de sobreviver. Os hospitais tentam uma negociação melhor. Os custos também, com aumento de dólar, tudo, eles passam a ser maiores. A incorporação de novas tecnologias, o que é praticamente diário dentro da medicina, e seja medicamento, seja procedimento novo, seja um exame novo. Um envelhecimento populacional, que acaba também fazendo com que o consumo do serviço seja maior, e o aumento dos itens no rol de cobertura obrigatória da ANS, que faz com que as operadoras acabam também gastando mais recurso para manter toda essa prestação de serviço, né? Então, a gente está vendo aqui que não importa se você é enfermeiro de unidade ou um gestor comercial e financeiro do hospital, você precisa entender e ter todos esses números na mão para que vocês possam trabalhar, seja a instituição ou seja a unidade que você responde por ela. E como a gente sabe que nós enfermeiros não temos essa formação, a gente não consegue obter essas informações na faculdade, nos livros, a gente vai começar a conversar primeiro sobre os conceitos, para que vocês possam entender quais são os conceitos que fazem parte da gestão financeira e vão permitir com que vocês comecem a trabalhar isso dentro da instituição. Primeiro conceito, a gente tem aqui o que são custos, né, hospitalários, de uma forma geral, o que são custos, para que vocês possam aplicar dentro da parte hospitalar. É tudo que é gasto, seja de maneira direta ou indireta, para a prestação do serviço. Esses custos, eles se dividem em custos fixos e variáveis. Os custos fixos são os custos que os valores não se alteram quando a gente aumenta ou reduz o volume de serviço, então trazendo para a nossa realidade. Se o hospital atende 10 ou 30 pacientes naquela determinada unidade, o custo com a infraestrutura é o mesmo. Então, se você é gestor do serviço de imagem do hospital, independente se você fez 1.000 ou se você fez 500 exames, o custo que você tem para manter aquelas pessoas trabalhando ali, ele é o mesmo. Já os variáveis são os custos que os valores se alteram quando a gente aumenta ou reduz o volume, ou seja, ele está associado à produção. Exemplo, o uso de medicamento. Trazendo por esse mesmo exemplo da unidade de imagem, o custo com o contraste. Se você faz mais exames com contraste, você tem um custo maior com a compra de contraste. Se você faz menos, você tem um custo menor com a compra de contraste. Então, os primeiros conceitos, né, o que é custo, é tudo que a gente gasta direto ou indiretamente para produzir, para prestar aquele serviço. Ele se divide no primeiro momento em fixos e variáveis. Fixo, aquele que independe da produção, variáveis, aquele que está associado à produção. E os custos, sejam eles fixos ou variáveis, então podem ser classificados como diretos ou indiretos. Os custos diretos são aqueles que estão presentes diretamente no ato da prestação de serviço. Por exemplo, o consumo de medicamento. Se você atende o paciente, você sabe aquilo que você gastou de material e medicamento durante aquele atendimento. Esses são os custos diretos do atendimento. Mas tem os indiretos, que são aqueles custos que a gente não pode identificar diretamente durante a prestação do serviço. Por exemplo, a luz que estava na sala da prestação de serviço, a luz do bloco cirúrgico, por exemplo, que a gente está colocando aqui. Então, esses são os conceitos de custos fixos, variáveis, diretos e indiretos, de maneira macro, falando para que vocês, né, nós enfermeiros não temos essa informação, mas a gente precisa de passar a ter e a entender para poder trabalhar com ela. Então, primeiro é preciso entender os conceitos. Depois, dominando esses conceitos, a gente tem que ter na mão os números de cada um desses custos dentro ou da instituição ou da unidade do setor que você administra.
O enfermeiro, nós vamos repetir, o enfermeiro que deseja se destacar no mercado de trabalho hoje, ele precisa de dominar os conceitos e os gastos presentes durante a prestação de serviço da unidade que ele é responsável por ela, tá? Agora que a gente já deu a introdução, já falou sobre os conceitos, vamos começar a trabalhar e a forma para que vocês possam ir amadurecendo e fixando estes conceitos é, primeiro, ao trabalhar com algumas perguntas. Por exemplo, quais são os seus custos diretos e quanto custa para você cada um deles? Não importa se está certo ou se está errado. Quais são os custos diretos que você tem dentro da sua unidade? Por exemplo, quanto custa o RH que você tem na sua unidade? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Existe na sua instituição o rateio dos custos fixos? Né? Por exemplo, a gente sabe que não é a realidade hoje a gente ter em cada, que os hospitais têm em cada setor de prestação de serviço um medidor de luz, por exemplo. Mas existem formas de se fazer essa gestão de custos que é através do rateio, onde a gente vai ter uma série de premissas, seja por máquina que está lá dentro, seja por metro quadrado da área, seja por tempo de funcionamento, onde se é feito o rateio de algumas despesas, de alguns custos, como água, como luz, né? Então, na sua instituição, como é que funciona? Existe esse rateio? Quanto você gasta, por exemplo, de luz e de água dentro do mês? Quanto você consome de material e medicamento hospitalar no mês? Ou seja, quanto que a farmácia te manda de material, seja de material de escritório, de material hospitalar, de medicamento hospitalar dentro do mês? Com esses números, você vai começar a entender quanto você está gastando e muitas vezes você vai se deparar com possibilidade de otimizar esse processo. Com tudo isso, você vai começar a se fazer uma série de perguntas importantes e que são essenciais para que a gente possa trabalhar a gestão financeira. Nesse momento agora a gente está falando de custos, mas são perguntas que naturalmente vão surgir na sua cabeça e que tem que surgir mesmo, que depois precisam de ser trabalhadas, né? O total de atendimentos realizados paga todos os custos que você tem? Se você precisar negociar os pacotes com as operadoras que estão aí, é uma realidade, você tem todos os seus custos na mão para poder negociar e saber se aquilo dali paga as suas despesas, os seus custos? É muito trabalho mesmo, gente, não tem dúvida disso. Mas é essencial para que você possa fazer uma enfermagem diferente, se tornar realmente um enfermeiro gestor da unidade que você trabalha ou dependendo da instituição que você responde por ela aí como um gestor financeiro, né, um gestor comercial. Então é importante você ter esses dados e saber responder essas perguntas. Essas perguntas aqui são os primeiros exercícios que a gente está deixando. Se você tiver dúvida, manda para a gente via e-mail ou deixando um e-mail de contato aqui embaixo, né, nos comentários do vídeo, que a gente faz contato com vocês. Tem dúvida se determinado custo é fixo, é direto, é indireto, como fazer? Manda para a gente a sua dúvida que a gente vai te ajudar para você levantar todos esses dados. A gente sabe que é difícil obter todas essas informações, né? Mas uma vez que você consegue levantar essas informações, você tendo todos eles na mão, você pode analisar esses dados, planejar as suas ações, levar para a tomada de decisão da diretoria, solucionar problemas que às vezes eram antigos na instituição e que passam a ser trabalhados com dados reais, né? E você dominando, vocês vão entender a quantidade de, por exemplo, de ralo aberto que a gente tem, que a gente chama, né, dentro desse meio de gestão de custos, a quantidade de ralo que está aberto ali, que o dinheiro lá vai escoando e a gente
perde este controle e não vai nunca depois conseguir repor e fica se perguntando por que está dando negativo, por que eu não consigo dinheiro para fazer, reinvestir dentro da instituição, ou seja, comprando mais equipamentos, ou por que eu estou pedindo mais auxiliar de enfermagem e não consigo porque a instituição fala que não tem dinheiro. Muitas vezes você vai conseguir, às vezes até trazer um profissional, um novo técnico de enfermagem para sua área, conseguindo fazer economia a partir de gestão do custo, reduzindo custos que são desnecessários, que muitas vezes estão sendo perdidos. Você consegue provar essa economia e conseguir ali aquele equipamento ou aquele novo profissional, né? Isso é real, isso acontece. Mas para que você possa fazer isso, para que você possa negociar com a diretoria, você tem que ter os dados reais na mão e mostrar para ele como fazer, né? Quais são os ganhos que você está trazendo, conseguindo ter todas essas informações, né? O enfermeiro, gente, tem papel decisório nas aquisições de materiais, medicamentos e equipamentos para a instituição, seja indicando material, controlando seu consumo, seu uso, negociando com os operadores de planos de saúde, controlando os gastos na conta do paciente. Então, é essencial que vocês coloquem, né, as mãos à obra aí para que busquem todas essas informações. Você vai se surpreender, né? A gente garante para vocês que vocês vão se surpreender com esses resultados que vocês vão ter na mão, com as análises que vocês podem fazer, com as possibilidades de melhoria, né, que agora vão estar embasadas em dados reais. É aquilo que a gente falou. Você pode conseguir trabalhar o custo, o seu gasto ali, muitas vezes fechando uma torneira que está vazando, né, um ralo que está ali escoando o dinheiro. Você consegue provar e ter uma economia que você vai sim investir naquilo que você precisa, seja no equipamento, seja numa estufa mais moderna, quando a gente está falando, por exemplo, de um berçário, seja na contratação de um novo funcionário, um funcionário ali de um período mais curto, mas que é essencial para você otimizar, ganhar tempo na liberação do quarto para internar o paciente que está esperando no pronto-socorro, mostrando matematicamente, né, os números financeiramente que você conseguiu uma economia e precisa de fazer isso porque seu ganho vai ser muito maior. Então, é uma engrenagem que funciona e precisa de funcionar e que, não tenham dúvida, o enfermeiro que quer ser um enfermeiro gestor, que quer se destacar, que quer fazer diferente, ele tem que entender, ele tem que dominar, ele tem que trabalhar as informações. A gente sabe que não é da noite para o dia, então a gente está trazendo o comecinho disso aqui, provocando vocês para que vocês possam pensar, começar a levantar esses dados, né, reforçando. Tem dúvida? Ficou com dúvida? Quer saber se um determinado custo que você tem é fixo ou é variável, ou direto ou indireto? Onde obter essas informações, né? Como trabalhar esse dado? Manda para a gente as suas dúvidas, a gente pode responder diretamente para você, ou pode trabalhar um outro vídeo para esclarecer se as perguntas forem muito parecidas, direcionadas para uma determinada dúvida ou de conceito ou de como trabalhar. Mas não percam a oportunidade de já começar a se fazer essas perguntas, a levantar estes dados para que vocês possam entender como trabalhar. A gente vai ter outros vídeos na frente, onde a gente vai correlacionar os custos com as receitas, como fazer a gestão deste custo, né? Mas o primeiro passo, como a gente sabe que isso é fora da realidade da enfermagem, o primeiro passo é realmente entender esses conceitos que a gente colocou hoje aqui e responder e buscar os dados destas informações. Então, primeiro, quais são os custos que vocês têm nas suas unidades? Depois, eles são fixos, eles são variáveis, diretos ou indiretos? Depois, colocar quais são os custos reais da sua unidade em cada um desses itens, para que a gente possa depois começar a trabalhar e analisar esses dados, tá certo? Então é isso, a gente espero que vocês tenham gostado, esperamos realmente que vocês corram atrás dessas informações,
Passem para a gente o retorno. Teve dúvida, a gente sabe que aparece mesmo. Passe para a gente, não precisa de passar números, né, nem nome da instituição, é só realmente as dúvidas, a gente quer ajudar vocês a trabalhar. Curta o nosso vídeo, assista nosso canal, acesse nosso blog enfermagem-com-gestão.wordpress.com, acesse e acompanhe a gente nas redes sociais para que vocês possam saber das novidades, participe, deixe seu comentário, mande a sua dúvida, para que a gente possa estar te ajudando a fazer uma enfermagem diferente, a ser realmente um gestor. O gestor, ele precisa de investir nele, ele precisa de buscar informação, ele precisa de ter conhecimento dos assuntos mais discutidos, ele tem que ter todas as informações, seja da instituição que ele trabalha, ou seja do setor que ele administra, que ele faz a gestão, ele tem que ter todas elas na mão e saber discutir sobre todas elas. Vocês vão se surpreender com a quantidade de trabalho que vocês podem fazer, a quantidade de ganhos que vocês podem obter para a instituição, para o setor que vocês trabalham, trabalhando o custo, conseguindo aí uma série de coisas que vocês vêm pedindo há muito tempo e o hospital responde que não tem condição financeira, que o dinheiro não tem mesmo, porque a gente viu que a variação dos custos médicos hospitalares é maior, muito maior do que a inflação, que vocês vão conseguir obter com dados reais, embasados em dados reais, certo? Então é isso, obrigado pessoal e até a próxima.